Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos resolver a questão 31 do primeiro exame de qualificação ali do vestibular da UERJ. Os azulejos quadrados ABCD, DFG, FH e J foram dispostos em um mostruário conforme ilustrado na imagem. Nesse arranjo, os vértices B, C, H e I são colineares. Pessoal, ser colinear significa dizer que eles estão alinhados, significa dizer que passa aqui, ó, um segmento por eles, tá bom? Isso é o significado de estar ali alinhado, ser colinear, tudo bem? E as medidas das áreas revestidas por esses azulejos em centímetros quadrados são 93, 157 e x. Aí ele pede o lado em centímetros do azulejo de menor área, do pequenininho que está aqui, ó. Ele está querendo que a gente encontre aqui o valor do lado desse azulejo, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, ele dá essa área aqui desse azulejo. Ele fala que essa área vale 93 e aí a gente sabe que a área de um polígono do tipo quadrado é sempre o lado ao quadrado. Então, se você pega lado ao quadrado e faz isso ser igual a 93, é porque esse lado aqui certamente tem que ser igual a raiz de 93, tudo bem? Assim como para esse outro também, né? Se a área dele aqui vale 157, é porque esse lado dele vai ser a raiz de 157. Então vamos colocar essas duas informações aqui nas figuras. Então, o lado desse aqui é raiz de 93 e o lado desse aqui é raiz de 157. Beleza? Bom, e aí ele quer que a gente determine o lado desse pequenininho aqui. Quanto que seria isso? Tudo bem? Dê uma olhada aqui nesse triângulo. Olha, eu vou destacar ele aqui em verde, eu vou puxar ele aqui para fora, tudo bem? Então, eu vou puxar ele aqui para fora para ficar um pouquinho maior, certo? E aí, dê uma olhada também nesse outro triângulo aqui. Eles serão a chave aqui justamente para a gente poder finalizar essa questão, tá? Então, esses dois triângulos aqui são eles aqui os responsáveis para a gente finalizar essa questão, tá bom? Então vamos lá, quais são as informações que a gente tem nesses dois triângulos? Nós temos essa primeira informação aqui desse lado, ó. Esse lado aqui, vou colocar aqui um vermelhinho. Olha, esse lado aqui vale quanto? Vale raiz de 93. Então, esse lado nós temos. Esse lado aqui é o lado desse quadrado que está aqui em posição intermediária, vale raiz de 157. Beleza? Observe que aqui continua sendo o lado desse quadrado que está aqui no meio, né? Então, isso aqui também continua sendo raiz de 157. Beleza? E aí, verifique o que, que vai acontecer com esses dois triângulos. Primeiro, esses dois triângulos aqui, observe que ambos são triângulos do tipo retângulo. Então, ambos têm um ângulo aqui de 90 graus, beleza? Aqui no meio também a gente vai ter um ângulo de 90 graus, que é o ângulo desse quadrado que aparece aqui no meio, né? Do quadrado DEFG. E aí, olha só, vamos colocar aqui, por exemplo, um ângulo alfa e o ângulo beta aqui nesse triângulo. Observe que se a gente somar esses três ângulos no triângulo, o alfa, o beta e o 90, tem que dar 180 graus. Dessa forma, dá uma olhadinha ali no meio, ó. Olha esse ângulo aqui de meia volta. A meia volta sempre tem que dar 180 graus. Veja, já tem beta e tem 90. Quanto que está faltando para esse ângulo bem aqui para fechar em 180? Se a gente já tem beta e 90. Então está faltando ali apenas o alfa, não é verdade? Então quer dizer que necessariamente esse ângulo aqui é o alfa. E se nesse triângulo aqui nós temos o alfa e o 90, para fechar 180, com certeza tem um beta. Eita, então quer dizer que esses dois triângulos, eles têm os mesmos ângulos? Tem. Ter os mesmos ângulos já garante para a gente uma semelhança, só que eles serão mais do que semelhantes. Esses dois triângulos, eles serão congruentes, porque observe que ambos têm o raiz de 157 entre o alfa e o beta. Então, ambos têm essas informações aqui, ó. Então, pelo caso ângulo lado ângulo, esses dois triângulos, eles acabam sendo triângulos congruentes, tá? Então, esses triângulos são congruentes pelo caso ângulo lado ângulo,
né? Eles têm um ângulo aqui alfa, um lado valendo raiz de 157 e um ângulo valendo beta. Então, certamente esses triângulos, eles são triângulos congruentes. Se eles são triângulos congruentes, pode ter certeza o seguinte, que de frente para beta aqui, se eu tenho raiz de 93, é porque de frente para beta aqui vai ser também a raiz de 93. E aí vai ficar faltando só esse pedacinho de frente para o alfa, que é justamente o lado desse quadradinho menor, que é justamente o que a questão pergunta para a gente, né? Então, para finalizar, é só a gente aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Quadrado de um cateto com o quadrado do outro cateto vai ser o quadrado da hipotenusa. Então, basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras aqui que aí vai sair o valor desse lado. Veja que como tem a raiz, vai cortar com aquele quadrado ali, né? Aí vai ficar 157 menos 93, né? Esse resultado aqui dá 64. Se L ao quadrado vale 64, é porque o L é a raiz de 64 e a raiz de 64 vai ser igual a 8, tudo bem? Então quer dizer que o lado do pequenininho está valendo ali 8, a resposta letra D. Questão então de geometria plana, em que você teria que observar os valores dos ângulos para concluir sobre a congruência e finalizar a questão aplicando o teorema de Pitágoras. Espero que você tenha aproveitado bastante, bons estudos e até a próxima.